Olá a todos. Agora faremos uma apresentação sobre geradores. A apresentação é referente à disciplina de Máquinas Elétricas, oitavo semestre da Faculdade Unijorge, proposta pelo professor Djalma Tavares. Introdução. Geradores síncronos são máquinas destinadas a transformar energia mecânica em energia elétrica. Toda a energia consumida nas indústrias, residências, cidades e etc. são provenientes desses geradores. Abaixo temos um diagrama que ilustra basicamente o funcionamento da geração de energia. O gerador elementado foi inventado na Inglaterra em 1831 por Michael Faraday e nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, por Joseph Henry. Na figura 1, vejam a imagem de ambos. Esse gerador consistia basicamente de um ímã que se movimentava dentro de um espira ou vice-versa, provocando o aparecimento de uma fênix, registrado em um galvômetro. Galvômetro é um instrumento que mede correntes elétricas de baixa intensidade. Veja na figura ao lado. A partir do gerador elementar e com o tempo, a máquina elétrica foi se desenvolvendo, sendo possível utilizá-la para benefício do homem. Agora veremos as suas aplicações. Geradores eólicos são um exemplo. As massas de vento entram em contato com as pás que rodam o eixo do gerador, transformando assim a energia mecânica em energia elétrica. Usinas hidrelétricas utilizando a mesma proposta anterior, porém através de força hídrica, que movimentam as turbinas. A geração pode acontecer também a partir de geradores a diesel, utilizados muito em hospitais. Esses mesmos geradores a diesel podem ser utilizados em indústria nos horários de ponta para diminuir o valor da conta de energia, devido a esse horário a tarifa ser mais alta. Assim como para uso geral, podem ser utilizados também em pequenos centros de geração de energia, centros de processamento, telecomunicações, cogeração e outros. A principal característica de um gerador elétrico é transformar energia mecânica em elétrica. Podemos considerar inicialmente uma espira imersa em um campo magnético produzido por um ímã permanente, como observado na imagem. O princípio básico de funcionamento é baseado no movimento relativo entre a espira e o campo magnético gerado pelo ímã. A imagem é um esquema de um funcionamento de um gerador elementar com armadura girante. A variação da força eletromotriz no condutor em função do tempo é determinada pela lei de distribuição da indução magnética sobre um polo. Distribuição essa que depende da forma da sapata polar. Se obtermos uma distribuição senoidal de induções, a força eletromotriz induzida no condutor também vai variar no tempo de forma senoidal. A primeira imagem mostra um lado da bombina no campo magnético com 12 posições diferentes e afastados entre si em 30 graus, e o gráfico mostra as tensões correspondentes a cada uma das posições. Já nos geradores de campo girante, como pode ser visto na imagem, a tensão de armadura é retirada diretamente do enrolamento de armadura, que nesse caso é o estator, sem passar pelas escovas. Para uma máquina de um par de polos, a cada giro das espiras temos um ciclo completo da tensão gerada. Os enrolamentos podem ser construídos com uma maior quantidade de pares de polos, distribuídos alternadamente um norte e um sul. Nesse caso, teremos um ciclo a cada par de polos. Temos que a frequência é dada pelo número de polos multiplicada pela rotação por minuto da máquina, RPM, dividido por 120, como demonstra a equação. O número de polos da máquina sempre será par. Podemos observar na tabela as relações de frequências e polaridades usuais com as velocidades síncronas correspondentes. Para 60 Hz, com 2 polos, é necessário uma velocidade síncrona de 3.600 RPM. Para 50 Hz, uma velocidade síncrona de 3.000 RPM, e assim consecutivamente. Geração de corrente trifásica e ligação dos geradores em estrela e triângulo. O sistema trifásico é formado pela associação de três sistemas monofásicos de tensões V1, V2 e V3, tais que a defasagem entre elas sejam de 120 graus. O enrolamento desse tipo de gerador
é constituído por 3 conjuntos de bobinas dispostas simetricamente no espaço, formando entre si um ângulo de 120 graus. Para que o sistema seja equilibrado, isto é, pegando as 3 tensões que formam esse trifásico, V1, V2 e V3, é necessário que o número de espiras de cada bobina também deverá ser igual. A ligação dos 3 sistemas monofásicos para se obter o sistema trifásico é feita usualmente de 2 maneiras, representada nos esquemas seguintes que vão ser mostrados: estrela e triângulo. Costuma-se representar as tensões com setas inclinadas ou vetores girantes, mantendo entre si um ângulo correspondente à defasagem de 120 graus. Ligação triângulo. Chamamos tensões correntes de fase. As tensões e correntes de cada um dos 3 sistemas monofásicos considerados, indicados por VF, que é tensão de fase, e IF, que é corrente de fase. Se ligarmos os 3 sistemas monofásicos entre si, como indica a figura, podemos eliminar 3 fios, deixando apenas um em cada ponto de ligação. E o sistema trifásico ficará reduzido a 3 fios, U, V e W, ou RST, depender do fabricante. A tensão entre 2 quaisquer desses 3 fios chama-se tensão de linha, VL, que é a tensão nominal do sistema trifásico. A corrente em qualquer um dos fios chama-se corrente de linha, IL. Se examinarmos o esquema da figura, é possível perceber que a cada carga é aplicada a tensão de linha, VI, que é a própria tensão do sistema monofásico correspondente, ou seja, VI é igual a VF. A corrente em cada fio de linha ou corrente de linha é a soma das correntes das 2 fases ligadas a este fio, ou seja, a corrente de linha é igual à corrente de fase 1 mais a corrente de fase 3, de acordo com o desenho. Nesse exemplo, temos um sistema trifásico equilibrado de tensão nominal 220. A corrente de linha medida é de 10 amperes, ligando a este sistema uma carga trifásica composta de 3 cargas iguais ligadas em triângulo. Como podemos achar a tensão e a corrente em cada uma dessas cargas? Simples. Temos que a tensão de fase é igual a V1, que é igual a 220 volts, em cada uma das cargas. Com isso, já achamos a tensão em cada uma dessas cargas do sistema trifásico. Já para a corrente de linha é igual a rede 3 vezes corrente de fase. Se pegarmos essa rede 3 e dividir por uma fase, vamos achar 0,577 vezes a corrente de linha, vai dar 5,77 amperes em cada uma das cargas. Ligação estrela. Ligando um dos fios de cada sistema monofásico a um ponto em comum entre os 3. Os 3 fios restantes formam um sistema trifásico em estrela. Às vezes, esse sistema trifásico em estrela é a 4 fios. Por quê? Porque entra o fio neutro. Esse fio neutro é ligado ao ponto comum às 3 fases. A tensão de linha ou a tensão nominal do sistema trifásico e a corrente de linha são definidos do mesmo modo que na ligação triângulo. Porém, devido a seu arranjo ser em estrela, a tensão de linha é igual à tensão de fase vezes raiz de 3. Porém, a sua corrente de linha é igual à sua corrente de fase. Nesse exemplo, para uma ligação trifásica em estrela, composta de 3 cargas iguais, cada carga é feita para ser ligada a uma tensão de 220 volts, absorvendo uma corrente de 5,77 amperes. Como definir a tensão nominal do sistema trifásico que alimenta esta carga em suas condições normais, no caso 220 volts e 5,77 amperes de corrente? E qual é a corrente de linha desse sistema? Vamos lá.
Como a tensão de fase é igual a 220 volts nominal para cada carga, vamos pegar 220 volts vezes raiz de 3, que vai dar 380 volts de tensão de linha. Já a corrente de linha é igual à corrente de fase, que já é 5,77 amperes. Nessa tabela exemplificada, podemos notar que tanto para a estrela ou para triângulo, as tensões de linha, corrente de linha e potência trifásica do sistema seguem uma certa sintonia. Vejamos que em estrela, a tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase, e que a corrente de linha é igual à corrente de fase. E sua potência em trifásico vai ser 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase. Esse exemplo vale tanto para corrente de linha ou potência trifásica, isso em sistema em estrela. Em sistema delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase, e sua corrente de linha vai ser a corrente de fase vezes raiz de 3. Já a sua potência trifásica vai ser tensão de linha vezes tensão de fase vezes raiz de 3. E isso vale tanto para tensão de linha, corrente de linha ou potência trifásica, seja ela só em delta. Comportamento do gerador em vazio e sob carga. Para o comportamento do gerador em vazio, podemos admitir que a sua rotação é constante, ou seja, a tensão de armadura depende do fluxo magnético gerado pelos polos de excitação, ou ainda da corrente que circula pelo enrolamento de campo, ou também chamado de rotor. Isto porque o estator não é percorrido por corrente, portanto, é nula a reação da armadura, cujo efeito é alterar o fluxo total. Observe que no slide existe um gráfico que representa a curva característica do gerador, uma vez que relaciona a tensão nos terminais do gerador versus a corrente de excitação da máquina. Para o comportamento do gerador na condição de sobrecarga, podemos admitir que a corrente que atravessa os condutores da armadura cria um campo magnético, causando, por sua vez, alterações na intensidade e distribuição do campo magnético principal. Esta alteração depende basicamente da corrente elétrica, do cosseno φ ou do fator de potência e das características elétricas da carga. Veremos a seguir 3 tipos de cargas: cargas puramente resistivas, cargas puramente capacitivas e cargas puramente indutivas. Para as cargas puramente indutivas, observe que no slide apresenta um gráfico que possui 2 campos magnéticos produzidos intensamente. Um campo magnético provocado pela reação da armadura e outro campo magnético provocado pela indução principal. Esses 2 campos magnéticos serão opostos, ou seja, apresentarão sentidos opostos. Logo, o campo magnético resultante será a diferença entre esses 2 campos magnéticos produzidos inicialmente. Para cargas indutivas, o efeito será desmagnetizante, e para que sejam compensados esses efeitos, será necessário o aumento da corrente de excitação para que as tensões nos terminais desse gerador se mantenham constantes. Já para as cargas puramente capacitivas, observe que no gráfico apresentado no slide existirão 2 campos magnéticos produzidos. Um campo magnético produzido pela reação da armadura e outro campo magnético produzido pela indução principal. Observe que esses 2 campos magnéticos apresentarão o mesmo sentido. Neste caso específico, o campo magnético resultante será a soma desses 2 campos magnéticos produzidos inicialmente. Para as cargas puramente capacitivas, o efeito será magnetizante, e neste caso, para compensar os efeitos, seria necessário a diminuição da corrente de excitação para que as tensões nos terminais desse gerador sejam idênticas à de vazio.
Para as cargas puramente resistivas, observe que no slide apresentado existe um gráfico que simboliza duas condições de campos magnéticos produzidos ao longo do acionamento dessas cargas. Observe que o campo magnético provocado pela reação da armadura será transversal ao campo magnético produzido pela indução principal, ou seja, o campo magnético resultante será a transversalidade entre esses dois campos magnéticos produzidos inicialmente, e que, por sua vez, para que seja compensada as perdas nos terminais de enrolamento desse gerador síncrono através de cargas puramente resistivas, será necessário o aumento da corrente elétrica de excitação para que as tensões dos terminais do gerador sejam idênticas a vazio. Para as cargas intermediárias, podemos admitir que são cargas com defasagem intermediária entre totalmente indutiva ou capacitiva e resistiva. Nestes casos, o campo induzido pode ser decomposto em dois campos, um transversal e outro desmagnetizante indutiva ou magnetizante capacitiva. Somente o campo transversal tem um efeito frenante, consumindo desta forma a potência mecânica da máquina acionante. O efeito magnetizante ou desmagnetizante é compensado alterando-se a corrente de excitação desse gerador síncrono. Observe que nas cargas intermediárias você tem uma defasagem angular intermediária entre dois componentes elétricos, indutivo capacitivo e resistivo. Admitimos que as máquinas de polos lisos apresentam rotores nos quais o entreferro é constante ao longo de toda a periferia do núcleo de ferro, ou seja, os geradores síncronos que apresentam polos lisos possuem altas velocidades rotóricas, ou seja, eles são fabricados e testados para trabalhar com altas velocidades no eixo de rotação. Você encontra esses tipos de geradores em turbinas de gás a vapor, centrais térmicas e em turbinas utilizadas em hidroelétricas. Já para as máquinas de polos salientes ou geradores síncronos que apresentam polos salientes, os rotores apresentam uma descontinuidade no entreferro ao longo da periferia do núcleo de ferro. Observe no slide a figura na qual a bobina de armadura apresenta uma dimensão inferior, ou seja, uma característica desse gerador síncrono de polos salientes é apresentar essa bobina menor. Neste caso específico, os de polos salientes apresentam e trabalham com baixas velocidades rotóricas ou no eixo de rotação. Eles são fabricados e testados para serem aplicados em centrais hidroelétricas. Reatâncias. A análise básica do desempenho transitório de máquinas síncronas é muito facilitada por uma transformação linear de variáveis, na qual as três correntes de fase do estator IA, IB e IC são substituídas por três componentes: a componente de eixo direito ID, a componente de eixo em quadratura IQ e uma componente monofásica IO, conhecida como componente de sequência zero ou eixo zero. Aqui do lado podemos ver um diagrama esquemático para uma máquina síncrona. Utilidade do conhecimento das reatâncias. Um circuito efetivo de rotor no eixo direto, além do enrolamento de campo principal, é formado pelas barras amortecedoras. Considerando uma máquina operando inicialmente em vazio e um curto-circuito trifásico súbito aparecendo em seus terminais, na figura a seguir pode ser observada uma onda de corrente de estator em curto-circuito, tal como pode ser obtida num osciloscópio. Vou falar brevemente dos componentes principais do gerador de corrente alternada, especificamente dos geradores a diesel, começando pelo disco de acoplamento, que faz a ligação da energia mecânica do motor diesel com o rotor principal do alternador. Mais à frente eu vou explicar mais sobre esse rotor principal,
sobre o rotor da excitatriz, sobre o regulador de tensão e sobre o estator da excitatriz. Aí temos um alternador aberto. Esse alternador é da marca WEG. Dá para ver alguns componentes que é muito importante para a geração de energia elétrica, como o rotor principal, o rotor excitatriz, a bobina de armadura, estator excitatriz e regulador de tensão. Em seguida, vou mostrar cada um desses componentes separadamente e explicando a sua função. Bobina de armadura. Vamos dizer que a bobina de armadura é o final do ciclo da geração de energia elétrica, pois é onde sai a tensão alternada para a carga. Essa bobina recebe um campo magnético da bobina do rotor principal. Bobina do rotor principal. Essa bobina circula corrente contínua que vem da retificação do rotor da excitatriz. Ela tem 4 polos e a 60 Hz sua velocidade é de 1800 RPM. Rotor excitatriz. Essa bobina recebe um campo magnético da bobina do estator excitatriz. Ela retifica essa corrente alternada para a corrente contínua que vai para o rotor principal. Estator da excitatriz e regulador de tensão. Começando pela bobina estator da excitatriz. Essa bobina recebe uma alimentação em corrente contínua do regulador de tensão. Ela é responsável pela excitação do gerador. Ela que gera um campo magnético para a bobina do rotor da excitatriz. Regulador de tensão. Esse componente eletrônico é recomendado para geradores sem escovas. O objetivo dele é manter a tensão de saída do gerador sempre constante, independente das oscilações de carga e rotação, dentro dos patamares corretos do gerador. Gerador com bobina auxiliar. A limitação de potência do regulador de tensão, aquele que mostrei anteriormente na foto, é feita pela bobina auxiliar, através de excitatriz auxiliar a ímãs permanentes, que possui campo no rotor, no próprio eixo do gerador e na bobina de armadura. A excitatriz auxiliar também funciona como uma fonte de principal potência independente do regulador de tensão. O regulador de tensão recebe a tensão trifásica alternada gerada no estator da excitatriz auxiliar, que em seguida retifica, regula e aplica-se no estator da excitatriz principal do gerador. Geradores com excitação por escovas. Esse tipo de gerador, o campo no rotor é alimentado em corrente contínua através de escovas e anéis coletores, e a tensão alternada de saída para alimentação das cargas é retirada da bobina de armadura. Nesse sistema, normalmente, o campo é alimentado por uma excitatriz que é chamada de excitatriz estática. A tensão de saída do gerador é mantida constante dentro de suas características nominais através do regulador de tensão, que verifica constantemente a tensão de saída e atua na excitatriz estática. Quando acionada a rotação nominal e com a excitatriz desconectada do rotor, o processo de escovamento inicia-se pela pequena tensão residual do gerador. Para finalizar, temos uma placa de identificação do gerador, que essa placa aí, ela tá básica, mas normalmente vem uma placa com número de série, modelo, potência, que é em kVA, frequência, fator de potência e assim vai. Bom, pessoal, agora eu vou citar algumas normas aplicáveis para geradores. As máquinas síncronas são projetadas, fabricadas e testadas segundo as normas da ABNT, IEC e DIN. Especificamente podemos citar VDE 0530, máquinas elétricas girantes, especificações e características de ensaio, NBR 5117, máquinas síncronas e especificações, e NBR 5052, máquinas síncronas, métodos de ensaio. Essa foi a nossa apresentação, espero que todos tenham gostado. Obrigado.